O Jaime Vale é uma figura que tem um lado muito solar e muito engraçado das histórias e também tem um lado um pouco sombrio, que é uma dificuldade incrível de expressão, né? Um problema incrível com a expressão. Mas vamos falar um pouco do lado que ficou mais conhecido. O Jaime Vale vive nos textos do Manuel Bandeira, no Mário de Andrade, é um personagem que é muito contado pelos outros. E o Humberto pegou essas coisas dispersas e juntou numa narrativa só. Olha, o interesse pelo Jaime Vale nasceu do fato de que eu comecei desde a adolescência, portanto faz muito tempo, a ver o nome de Ovalle aparecer sempre na obra dos outros, estava sempre na periferia da literatura e da cultura brasileira, da música, da poesia, né? E eu procurei, então, saber alguma coisa mais sobre Ovalle e não havia nada. Ele é um poeta que não publicou livros. O que ele publicou talvez não chegue a 20 poemas, a maioria deles escritos em inglês e traduzidos para o português, pelo Bandeira, pelo Bigar Renaud, pelo Augusto Frederico Schmidt, razão pela qual o Ovalle, poeta brasileiro, entra na seção de poemas traduzidos de Manuel Bandeira nas obras completas. Então havia uma conversa de que Ovalle tinha deixado uma bagagem literária, literalmente uma mala. Depois essa mala, em alguns relatos, passou a ser um baú. Então eu me lancei à procura desses baús. E no final eu fui concluir que não havia baú nenhum, que havia um livro num inglês macarrônico chamado The Foolish Bird, escrito em Londres com a ajuda de uma secretária, e alguns poemas, cerca de 40, a que ele dava o título geral de poemas ingleses. Esses eram os baús. Quer dizer, na verdade, não era nem uma mochila, era uma coisa pequenininha, né? E depois, essa poesia não era boa. Então eu descobri, para minha grande alegria, que, na verdade, eu tinha um personagem singular. Eu tinha um poeta que influenciou vários grandes poetas, vários escritores, sem ter uma obra. Ele era um grande artista, eu não tenho dúvida. Mas ele não tinha os meios para formalizar essa arte, para botar para fora. Não basta que você seja um artista, você tem que saber botar isso para fora. E ele era um homem que não teve nenhuma educação formal, ele era um pouco diferentaço, assim, ele era carinhosamente conhecido como doido, né, na rua onde ele morava. Então, ele não estudou. O que ele estudou de música foi muito pouco, e já mais tarde, às vésperas de ir para Londres, né? Isso transformou o Ovalle num artista muito, muito especial. Ele próprio se deu conta disso, dessa incapacidade, dessa impotência criadora dele, e fez com que essa arte que ele tinha em si vazasse na conversa vadia de botequim, no convívio. Então, ele meio que porejava uma arte em benefício de outros, não é? Por isso é que você vê, Jaime Ovalle influenciou uma série de escritores, Bandeira, Schmidt, Vinícius e tal. É muito difícil você saber exatamente em que consiste essa influência. Eu uso a imagem de um sol. O Ovalle é um sol que bronzeou, assim, cuja luz bronzeou a obra dos outros. E tem uma história engraçada, porque eles trabalhavam lá no Rockefeller Center, em 2 prédios. O Fernando no Consulado do Brasil e o Ovalle na Delegacia do Tesouro. Desciam, quando acabava o expediente, se encontravam embaixo, e o Ovalle, com o seu monóculo, ele é um homem que usou monóculo até os anos 50. Ele se encontrava com o Fernando, dava um dinheirinho para o Fernando ir ao drugstore comprar uma garrafa de uísque. Ah, mas por que você não vai lá? Ah, aquele povo trata a gente muito mal, o pessoal mal educado, eu não vou lá não, compra lá para mim. E todo dia era isso. E um dia o Fernando, por alguma razão, não aparece, e o Ovalle, contrariadíssimo, pega o seu próprio dinheiro e tal, e vai lá e entra no drugstore. E no fim da noite se encontrou com o Fernando e se queixou: puxa, você deixou-me num aperto. Eu fui lá naquele lugar, e uma gritaria, as pessoas berram, as pessoas dão um tiro, é uma coisa horrorosa e tal. O Fernando, assim, perplexo, foi entender depois, ao comprar o jornal, assalto ao drugstore. Tinha tido um assalto, mataram um camarada lá, e a notícia dizia, né, assim que a um canto a tudo assistia um old gentleman, quase levou um tiro, morreu o ladrão, o assaltante morreu, ele em tempo de levar ele. Quer dizer, ele era um homem assim, dizia a mulher dele, ele não era
ele não era totalmente humano, ele não era deste mundo, não é? Assim, vida e obra é uma contradição que ao infinito. E eu acho que o Mário de Andrade é muito invejoso naquela declaração que tem no Santo Sujo. Tem uma, embora ele tenta guardar aquilo como não inveja, porque inveja é quase sempre um sentimento sujo, e eu acho um sentimento nobre do caralho, né? De ser, porra, invejar amigo, invejar, sei lá, Paulo Roberto, um certo momento bebia mais do que eu, depois ele escrevia. Eu, pelo menos, eu bebo muito e escrevo, eu bebo pra caralho e escrevo socialmente. Eu inverto a coisa. Eu acho que o grande segredo é esse. Você escreve socialmente, Chico? Eu escrevo socialmente, eu bebo muito. Ô Chico, olha, eu acho que até você pode ter razão aí. Eu acho que Mário de Andrade tinha inveja disso, de não escrever socialmente. Mas tu não acha... Não, eu acho que você pode ter razão. Agora, aquela e que ele acertou no diagnóstico. do livro é genial, mas eu acho que é invejosa. Pode ser. Quem escreve de verdade sempre tenta folclorizar quem não escreve muito. Tem uma, assim, numa antropologia Jean Rouch da desgraça noturna, sempre quem escreve mais ou que tem a pegada mais literária tenta folclorizar quem ainda não tem obra, quem está em construção, quem está... Então, um dilema, vai ser um fla-flu eterno essa guerra de quem escreve mais ou menos, ou quem não tem tempo de escrever, ou que até tem tempo e faz merda, mas tem uma humilhação, tem uma humilhação literária, porque literatura é uma coisa que tem uma pegada muito século XIX, em todos os sentidos possíveis, então sempre vai ter uma humilhação embutida no escrever. Escrever é uma forma de humilhar Gisele Bündchen, entendeu? Assim, não pode ser só gostosa, tem que escrever alguma coisa genial. Então, tem uma humilhação implícita em não apenas dizer na noite, e não apenas ser Jaime Ovalle, e não apenas dizer merda. Tem que ter um livro, capa dura, fetiche, aquela coisa... Olha aqui, capa dura, que nem esse aqui, né? E barará, e barará. Tem uma humilhação literária na existência. A existência embute uma humilhação literária contra quem é um vira-lata na borda dessa existência. A literatura, embora hoje seja uma merda, assim, do ponto de vista de espetáculo, ela embute uma coisa como se ela fosse a maior coisa da existência. E, sabe de uma coisa? Eu acho que é mesmo.